Os títulos de série são muito importantes. Eles podem fazer a gente se interessar pela série ou fazer a gente achar a série ruim só pelo nome, sem nem saber do que se trata. E é por isso que quando uma produção faz uma série, ela pensa muito bem sobre o nome. A maioria, pelo menos, né? Mas existe uma instituição que caga pra isso, que é a instituição que traduz os nomes de séries e filmes também quando chegam aqui no Brasil. No vídeo de hoje eu vou trazer isso, uma lista de séries que tiveram bons títulos na maioria deles, mas quando chegaram no Brasil receberam títulos bizarros e alguns pelo menos curiosos, né, da gente comentar. E o último é o pior nome de todos na história da tradução de títulos no Brasil. Você vai ver que eu tô certo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e já começo com a lista aqui com a primeira série que já vai ser uma polêmica, que é The Fresh Prince of Bel-Air, que chegou no Brasil como Um Maluco no Pedaço. Calma, não me odeie ainda. Eu sei que você vai falar, não, esse nome não é ruim, do que você tá falando? A gente tem um apego, a gente tem uma nostalgia por esse nome, porque era uma série que a gente assistia, né, a minha geração aí, assistia à tarde em casa, na hora do almoço ali, só a musiquinha, só de pensar no nome da série já vem a música na cabeça, né? Mas analisa direitinho comigo, antes de me odiar, antes de me xingar nos comentários, analisa direitinho comigo o nome dessa série, Um Maluco no Pedaço. É típico nome de filmes que passavam na sessão da tarde. Pensa no nome dessa série agora com aquela voz que passava nas propagandas anunciando o filme na sessão da tarde. Um Maluco no Pedaço, pronto pra viver altas aventuras com a sua família rica na cidade de Bel-Air. Nesta quinta, na sessão da tarde. Não é? É ou não é? É um nome muito ruim, mano, porque não tem nada a ver. Pensa assim, tipo, The Fresh Prince of Bel-Air. É um nome difícil de traduzir pra cá, porque The Fresh Prince é o novo príncipe, se a gente traduzir literalmente, que não faria nenhum sentido, porque não tem a ver com realeza, necessariamente, na história da série. Tem a ver com o fato de que é o apelido do personagem do Will na série, que ele era chamado de Prince, quando ele morava na Filadélfia, mas também é o nome dele de rapper, porque acho que a maioria de vocês sabem que o Will, antes de virar ator, era rapper. Ele tinha uma dupla de rap com o DJ Jazzy Jeff, que faz o jazz dentro da série. Então era DJ Jazzy Jeff e Fresh Prince. Então eles aproveitaram do nome, da fama que ele já tinha e trouxe pro nome da série também. Então The Fresh Prince of Bel-Air, né, da cidade de Bel-Air, que era pra cidade que ele estava indo. Ele estava saindo da Filadélfia e indo pra Bel-Air, uma cidade um pouco mais nobre e tal. E aí, é difícil de traduzir isso pra nossa realidade, porque ninguém conhecia o rapper Will Smith, e se fosse traduzir pro português não faria sentido, porque o nome dele era em inglês. Então eu entendo a dificuldade, mas ainda assim, Um Maluco no Pedaço é um nome ruim pra caramba, é ou não é? É o típico nome dos filmes que passavam, por exemplo, Família do Bagulho, Curtindo a Vida Adoidado, Entrando numa Fria. É a mesma pegada do nome aqui. Mas essa não é a única série que segue essa pegada de colocar um título de sessão da tarde, não. Tem outras. Só que antes de eu falar, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, vai lá me seguir no Instagram, Minha Vida é uma Série. Segue a Bia também, @Maria_Pontilhado. O Instagram da Bia, que é a minha esposa, vocês já conhecem, que ela faz camisetas e blusas bordadas como essa aqui de The Big Bang Theory que eu tô usando. É tudo personalizado, você pode pedir do seu jeito. Ela faz à mão e entrega pro Brasil inteiro. Vai lá fazer seu pedido, os links estão aqui na descrição, manda um ADM lá pra ela, ou manda um WhatsApp também, que tem um linkzinho na bio dela, e fala que você conheceu aqui através do canal, fechou? Agora, voltando pro vídeo, a outra série que tem essa mesma pegada é uma série chamada 30 Rock, que também seria muito difícil de traduzir, porque o 30 Rock é uma referência a uma rua lá de Los Angeles chamada 30 Rockefeller Plaza, que é onde ficavam os estúdios da NBC, que foi o canal dos Estados Unidos que produziu essa série. Então fazia meio que uma referência, meio que a eles próprios. Só que dentro da série, o que a gente tinha? Tinha um personagem do ator Alec Baldwin, que era o chefe dos bastidores de um programa de TV dentro da série. Que inclusive tinha Tina Fey lá também, vários outros nomes já muito reconhecidos. Mas aí o personagem dele era um chefe que estava chegando agora, era novo, era muito exigente, num programa de TV, e era uma série de comédia, então isso acabou rendendo umas coisas engraçadas, umas histórias engraçadas e tal. Então é um personagem que tá chegando nos bastidores de um programa de TV, e já sei. Um Maluco na TV. Tá vendo como eu não tô doido, como as coisas que eu tô falando faz sentido, como eu não tô maluco? Porque tudo eles colocavam maluco. Um maluco na TV, um maluco no pedaço, um maluco na vizinhança, era tudo um maluco. Quando era sobre uma pessoa só, era um maluco. Quando eram várias pessoas, era uma galera. Que é o caso da próxima série aqui, que em inglês era chamada de Saved by the Bell, que seria salvo pelo gol, traduzido literalmente, mas quando chegou aqui no Brasil eles decidiram colocar o título de Galera do Barulho. Mano, meu Deus do céu, por que eles faziam isso? Eu não vou entender.
Porque, mano, as outras eu entendo, porque 30 Rock e The Fresh Prince of Bel-Air são nomes que seriam difíceis de traduzir pra cá. Mas Saved by the Bell é salvo pelo gongo e tem tudo a ver, porque a maior parte da série, ela se passa numa escola, é com jovens, então, tipo, o bell é o gongo, né, seria o sino da escola, tipo, salvo pelo gongo, hein? É uma expressão que existe no Brasil. Então poderia ter colocado salvo pelo gongo, salvos pelo gongo, porque era sobre várias pessoas, mas não. Uma galera do barulho. E o bizarro é que, mano, funcionava, assim como funcionou com uma outra série também da década de 80, mais especificamente de 1985, que era a série MacGyver. A gente tem, inclusive, um remake de MacGyver, né, que é mais atual, mas na época, quando essa MacGyver lá de 85 chegou no Brasil, ficou conhecida como Profissão Perigo. Profissão Perigo. Por quê? Porque o personagem principal vivia perigos. Era um cara no meio de várias cenas de ação, né? Ele não pegava muito em arma, ele não curtia muito essas coisas, ele era mais um doutor ali, uma pessoa mais que usava do seu intelecto, mas ele era tão inteligente que ele conseguia resolver problemas complexos com objetos comuns, né? Ele usava muito, tipo, uma caixa de fósforo, uma fita adesiva, né? O pessoal brincava muito, fazer uma bomba com clipes de papel e um chiclete, sabe? Umas coisas muito casuais, assim. Ele conseguia soluções mirabolantes, e isso ficou muito famoso. Eu lembro que na época da escola, a gente fazia uma coisa mais diferentona, assim, falava, o MacGyver, né? Então, tipo, já era um nome conhecido aqui, podia ter trazido só como MacGyver, assim como é a série atual, é chamada só de MacGyver. Mas não, Profissão Perigo. Agora, às vezes eles tentavam meio que fazer uma piada em relação à situação da série, como por exemplo, How to Get Away with Murder, né, que é uma série que chegou aqui no Brasil, série de 2014, então até que é recente mais ou menos, né, porque já faz 10 anos, meu Deus do céu, 2014 já faz 10 anos. How to Get Away with Murder, que se a gente traduzir literalmente seria Como se livrar de um assassinato. Por quê? Porque é sobre a Annalise Keating, que é uma professora de direito, né, que está numa faculdade ali de direito, formando novos profissionais da área, e também era uma advogada de defesa criminal. Então ela tinha essas duas profissões. E ela pegava alguns alunos dela para trabalhar em alguns casos dela também, para poder ensinar na prática e tudo mais. Só que aí aconteceu, cada temporada acontecia um assassinato ali envolvendo aquela turma, sejam eles culpados ou não. E aí o que eles pensaram? Pô, é uma professora, né, e a professora passa o quê? Passa lição. E aí ela é advogada de defesa criminal, então, tipo, o pessoal tá aprendendo as lições de um crime, genial! E aí chegou no Brasil como Lições de um Crime. Mano, esse nome é muito ruim, foi odiado por todo mundo quando chegou por aqui. Tanto que hoje em dia tem outro nome, ainda bem que mudaram, né? Hoje em dia você encontra a série pelo nome de Como Defender um Assassino, que tem um pouco mais a ver, porque quando você quer aprender alguma coisa, vai pesquisar no YouTube, no Google, os jovens agora pesquisam no TikTok, você pesquisa como fazer tal coisa, né? Então o como, no começo do título, já dá a entender que é pra aprender alguma coisa, né? Tipo um tutorial. Então, como defender um assassino? É isso que ela tá ensinando, é isso que ela ensina na prática, é isso que eles aprendem na prática também, então tem muito mais a ver e fica mais parecido com o título original também. Agora, às vezes as piadinhas que eles querem fazer também não caem muito bem no título, como é o caso de uma comédia muito conhecida nos Estados Unidos, que fez bastante sucesso, aqui não fez tanto assim, que era Mike e Molly. Mike e Molly era um casal de duas pessoas acima do peso, né, já na obesidade ali, que se conhecem logo no começo da série numa reunião ali de comedores compulsivos. E aí eles acabam se apaixonando e tal, então é um casal de gordinhos. Eles falam, pô, um casal de gordinhos, que tal se a gente chamar a série de Um Casal de Peso? Pra fazer um trocadilho, porque tipo é um casal pesado, não é um casal bom, mas é um casal de peso porque eles são acima do peso. Mano, não ficou... Tudo bem que eles colocaram como subtítulo, né? Então ficou Mike e Molly, Um Casal de Peso. Ainda assim não pegou muito legal. E aí, com o tempo, eles foram perdendo isso e deixaram só Mike e Molly aqui no Brasil mesmo. Como era um subtítulo, foi mais fácil ser tirado, né? Então, hoje em dia tá só como Mike e Molly mesmo aqui no Brasil. Ainda bem, né? Porque eu acho que não ficou muito legal. Agora, tem um outro que é muito pior, que era uma série chamada Twins. Só isso, Twins, que significa gêmeos, ou nesse caso, gêmeas, né, que eram duas irmãs gêmeas, e na série, uma série de comédia, eram duas irmãs gêmeas que eram muito diferentes. Uma era morena, era mais nerdzinha, mais intelectual, mas não se vestia muito bem, né? Aquele famoso estereótipo da menina nerd que não é atraente. E a irmã dela era uma loira, mais alta, toda elegante, toda sexy, mas que não tinha seu intelecto lá tão avançado. E aí, pô, eles ignoraram completamente o fato que o plot da história é sobre duas irmãs gêmeas que são diferentes e focaram só na loira sexy e resolveram fazer uma piada com isso. E o nome da série no Brasil é QI da Loira, fazendo referência àquela famosa piada que já tá extremamente mal envelhecida, né, sobre toda loira é burra e não sei o quê. Então eles colocaram como QI da Loira, mesmo que não tenha nada a ver com o plot da história, por mais que tenha uma certa falta de intelecto nela, né, que ainda é a piada de 2005, que é o ano da série, mas ainda assim é sobre a relação das gêmeas, né, então ignoraram completamente a outra. Só que existem algumas traduções que não tentam fazer piada, não tentam ofender ninguém, eles simplesmente são ruins mesmo, como é o caso
caso de Pretty Little Liars, que se a gente fosse traduzir literalmente seria Pequenas Mentirosas, né, ou Muito Mentirosinhas, que é basicamente um grupo de amigas adolescentes, mulheres, que uma delas acaba sendo morta e as outras ficam... tem todo o suspense ali, o mistério em volta da morte dessa adolescente e tal, e parece que ela tá viva, começa a mandar mensagem pras amigas, e tem todo um plot em cima disso. E aí, se eu não me engano, é pra meio que manter um pacto entre elas, pra não contar as coisas que aconteceram mesmo, que elas passaram por lá naqueles dias e não sei o que, alguma coisa nessa pegada. Mas é basicamente Muito Mentirosinhas ou Pequenas Mentirosas. Basicamente isso. Simples, fácil de traduzir. Poderia ser Pequenas Mentirosinhas, Pequenas Mentirosas. Pequenas Mentirosas. É o nome da série. Mas não. Quando chegou no Brasil, decidiram chamar a série de Maldosas. Daqui a pouco, no Teleseriados. E, mano, não faz sentido porque não é que elas são maldosas. Pode até que ser que seja, eu não lembro da série, eu só cheguei a ver a primeira temporada. Mas ainda assim, tipo, não é o plot da história. O plot tem todo um mistério, tem não sei o que, tem mentiras, tem traição, tem segredos. E aí, maldosas? Sabe? Não é meninas malvadas, que aí, né, se fossem traduzir meninas malvadas, por exemplo, tudo bem, maldosas. Faz mais sentido. Agora, Pretty Little Liars... maldosos, mano, sabe o que eu fico me questionando? Existe uma equipe pra isso, existe uma empresa, existem mais de uma pessoa pra decidir a tradução de um título, é ou não é? Então eu fico imaginando como é que é a reunião dessas pessoas que escolhem esse título, né? Porque tem uma reunião lá e aí o gerente fala o seguinte: gente, estamos aqui nessa reunião agora para decidir como é que a gente vai chamar Pretty Little Liars aqui no Brasil. Alguém tem alguma ideia? Eu tenho uma ideia. E se a gente chamar de Maldosas? Eu não tenho nada contra essa pessoa, porque veio uma ideia na cabeça dela e ela soltou, né? E é normal, ela tava sem ideias ali e acabou dando essa ideia aí. Mas o meu problema é com essa outra pessoa da reunião. Mano, perfeito, você foi genial. Maldosas é um ótimo nome. Não é! Não é um ótimo nome, sabe? Meu Deus do céu, meu problema é com a segunda pessoa que aprovou essa ideia, porque é um nome muito ruim. Mas não é pior ainda do que a próxima série que vem aqui na lista, que todo mundo conhece muito bem mesmo que não tenha assistido, que é Breaking Bad. Breaking Bad, quem já assistiu sabe o nome que eu vou falar, mas todo mundo sabe também que se trata de um professor de química, que manja muito das químicas e que descobre que tá um câncer inoperável, e ele tem uma mulher grávida, um filho adolescente com paralisia cerebral, e aí ele não tinha dinheiro pra deixar pra família dele, ele ia morrer logo, então ele falou, mano, preciso fazer alguma coisa a respeito. E aí ele entra no mundo das drogas, começa a fabricar metanfetamina pra vender e juntar muito dinheiro muito rápido pra deixar pra família dele, certo? E o nome da série é Breaking Bad, que é difícil traduzir aqui pro Brasil, porque Breaking Bad é uma expressão dos Estados Unidos, que é basicamente uma pessoa que ela era bondosa e ela começa a ter atitudes ruins, ela meio que tem uma mudança de rumo na sua vida e começa a fazer escolhas ruins, né? Que é o que acontece com o Walter White, o personagem principal aqui da série. Mas aí quando chegou no Brasil, eles decidiram pensar nisso. Eles colocaram, mano, é um professor de química e agora ele tá fazendo maldades. Então que tal aquela pessoa de novo? Ei, já sei, ele faz química e faz maldade, a química do mal. E aí veio de novo aquela segunda pessoa da reunião. A química do mal é uma ótima ideia, mano, que nome genial! Não é um nome genial, mano. Pelo amor de Deus, como é que aprovaram essa ideia? Eu juro que eu não sei como é que aprovaram. Porque eu não sei vocês, mas se eu vejo uma série que tá passando lá, uma nova série vai estrear aqui, A Química do Mal. Mano, eu passo longe dessa série, porque parece um negócio de quinta categoria, sabe, de péssima qualidade, que eu nunca vou gostar na minha vida. Esse seria um nome pra versão colombiana de Breaking Bad, chamada Metástases. Essa sim poderia se chamar Química do Mal, porque tem muito mais a ver com a qualidade. Se você não sabe do que eu tô falando, você não tá assistindo todos os vídeos aqui do canal. Falando de séries que ganharam outras versões de outros países. Breaking Bad tem uma versão colombiana que é muito ruim, muito fraca, a qualidade é péssima. E essa poderia se chamar Química do Mal, que ia combinar perfeito. Mas Breaking Bad não tem como você chamar de A Química do Mal. Mas se não dá pra traduzir por ser uma expressão, deixa só Breaking Bad mesmo, que foi o que aconteceu na maioria dos lugares que passou. Mas teve uma brecha do tempo ali que começaram a chamar de A Química do Mal aqui no Brasil, e ainda bem que pararam. É só Breaking Bad mesmo. E ainda bem que nomes como esses não pegaram no Brasil, né? Ninguém chama Pretty Little Liars de maldosas, ninguém chama Breaking Bad de A Química do Mal, assim como ninguém chama Brooklyn Nine-Nine de Lei e Desordem.
Esse eu vou dar um crédito. Esse eu vou dar um crédito para aquela pessoa que levantou a mão, para a pessoa que aprovou, porque existe uma história aqui por trás. Brooklyn Nine-Nine, se você não conhece, é uma história de um grupo ali de policiais, é uma delegacia, que é a 99ª, é assim que fala? A delegacia 99 do Brooklyn, que tem um grupo de policiais e eles têm as suas investigações ali, eles prendem as pessoas, é tudo que tem uma série policial, só que em formato de comédia. E aí o que eles fizeram? Pegaram uma série policial que já tem um grande sucesso nos Estados Unidos e no Brasil, que é Lei e Ordem, e por ser uma série de comédia, aplicaram ali a sátira chamando de Lei e Desordem. Até porque na série eles aplicam a lei, mas é uma desordem, é uma bagunça dentro da delegacia, por causa do Jake Peralta principalmente, né? Mas outros personagens também. Então, mano, esse nome até que não é ruim. Tanto é que na abertura de Brooklyn Nine-Nine você vê lá, Lei e Desordem, mas também é um nome que não pegou muito bem, né? Lei e Desordem, no SBT. Se fosse traduzir mais literal, não tem como chamar de Brooklyn 99 aqui, porque a gente não tem um Brooklyn aqui, né? Mas podia chamar de Delegacia 99. E se ia funcionar, não sei. Mas Lei e Desordem não é um nome ruim. Só coloquei na lista mesmo porque não pegou, porque ninguém chama essa série de Lei e Desordem. E a última que eu queria chegar, que pra mim é a pior de todas. Talvez não seja a pior pra todo mundo, mas pra mim, aqui é uma opinião totalmente pessoal, que é a pior tradução de nome de série que eu já vi na história, e quem me segue há muito tempo já sabe de quem que eu vou falar, que é a série The Middle. Só isso. O nome original da série é The Middle, ou seja, o meio, ou o médio, o mediano. Dá pra traduzir, dependendo do contexto, dá pra traduzir dessa forma. Por que tem esse nome? Porque ela conta a história de uma família chefiada por uma mãe de família ali, né, que é a narradora principal, pelo menos na primeira temporada, não sei se nas outras acho que não, mas ela é a narradora principal, então a gente vê a história pelo ponto de vista dela. Então, é uma mãe que tá na meia-idade, né, já tá na sua meia-idade ali, então já tem um ponto aí com o The Middle. Ela faz parte de uma família de classe média baixa, mas ainda assim é uma classe média. Então, né, The Middle, classe média. Eles moram numa cidade que é no meio dos Estados Unidos, não é no sul, não é no norte, não é no leste nem no oeste. Não sei se eu apontei certo aqui, mas enfim, é no meio dos Estados Unidos. E além disso, é uma cidadezinha bem isolada, então ela fica no meio do nada. Então pensa bem, é uma mãe de meia idade, numa família de classe média, numa cidade no meio dos Estados Unidos, uma cidade no meio do nada. Então tem tudo a ver, são vários meios. Então The Middle, né, o nome tem várias referências. E aí, quando chegou no Brasil, eles cagaram para todas essas referências, não tentaram nem entender o nome e chamaram de Uma Família Perdida no Meio do Nada. Uma família perdida no meio do nada. Eram duas palavras, eles transformaram numa redação. É maior do que a sinopse o nome da série. Uma Família Perdida no Meio do Nada. Não precisava, esse nome cansa só de falar. Talvez seja meu sedentarismo e minha idade falando, talvez, mas cansa. E mano, esse nome é tão ruim, e às vezes eles chamavam até como subtítulo, então ficava The Middle, Uma Família Perdida no Meio do Nada. Mano, esse nome é tão ruim, mas tão ruim, que eu trocava de canal toda vez que começava, porque eu não aguentava ouvir o título dessa série. É uma coisa bem pessoal mesmo, causando um trauma em mim. Tanto é que as pessoas adoram essa série. Eu comecei a assistir ela recentemente de tantas pessoas que pediram pra eu assistir, porque eu pedi algumas indicações lá no Instagram, inclusive, se você não me segue no Instagram, vai seguir, @minhavida1série, underlinezinho no final, vai lá me seguir que eu sempre interajo com vocês com algumas coisas, e essa foi uma das interações. Eu pedi dicas de séries de comédia e, mano, a maioria esmagadora pediu pra eu assistir The Middle. Eu falei, beleza, eu vou assistir. Mas eu tenho um preconceito, eu ainda tenho um bloqueio contra essa série. Eu não passei do 4º episódio ainda, e não é porque é ruim, é porque eu tenho um bloqueio com essa série por causa do título. Lembra que eu falei no começo do vídeo que dependendo do título ela pode te atrair, mas pode fazer você achar que a série é ruim? Eu acho que a série é ruim só por causa do título. Só isso, jogando o livro pela capa mesmo, jogando a série pelo título. Porque, mano, a tradução é horrível, tá ligado? Pra que falar uma família perdida? Até porque a família nem tá perdida, né? Eles estão, a mãe de família tá meio perdida sobre o que é da vida, tá numa crise meio existencial ali, mas é só ela. A família não tá perdida, cada um sabe o que quer fazer da vida, cada um tá se encontrando ali do seu próprio jeito, ninguém tá perdido. Nenhuma família tá perdida aqui. Então não faz nem sentido esse nome. No meio do nada. Era só isso, era tão mais simples, tão mais fácil, sabe? E perderam a oportunidade colocando um nome gigantesco. E aí eu criei um ódio por essa série só por causa do nome. Mas tô tentando quebrar meu preconceito, né? Porque eu sei que é uma coisa minha, uma coisa idiota, que talvez você esteja olhando pra mim e falando, puta, é sério que esse é o pior nome, com tantos nomes ridículos que a gente viu nesse vídeo? Sim, pra mim esse é o pior ainda. Além de todos os outros, esse consegue ser o pior. Mas eu tô assistindo a série e depois, quem sabe, eu consigo quebrar meu preconceito, pegar o embalo aí, e só que eu vou só chamar a série de The Middle. Eu me recuso a falar esse nome extenso quando eu estiver falando bem dessa série. Ou posso falar no meio do nada também, né? É um nome que eu consigo adquirir aqui. O que você acha? Concorda comigo? O nome é realmente ruim ou é uma coisa da minha cabeça? E aliás, se você conhece alguma outra série que o nome foi ridiculamente traduzido pro Brasil, coloca aqui nos comentários ou faz algum comentário sobre essas séries que eu falei. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, vai lá me seguir no Instagram, @minhavida1série_,
seguir a Bia também no @mariapontilhado, fechou? Obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima. Valeu!